Estou aqui com o biólogo Anderson Souza, ele que também é professor aqui na Faculdade FAINOL de Vitória da Conquista, e para conversar com ele um pouco sobre células-tronco. Bom dia, professor. Primeiramente, o que são células-tronco e as células embrionais? Bom, células-tronco são células que apresentam alta capacidade de multiplicação, de tanto de se dividir, e são células que ainda não são diferenciadas. Portanto, quando elas apresentam essa capacidade de se transformar em outro tipo de célula, ou seja, células que podem dar origem a vários tipos de tecido do organismo. São células que, portanto, têm uma capacidade de multiplicação, que são chamadas de células pluripotentes, totipotentes, oligopotentes. Isso vai depender da classificação do tipo da célula-tronco. Mas, de uma maneira geral, as células-tronco são aquelas que têm uma alta capacidade de multiplicação e de se diferenciar em outro tipo de célula. E qual a fonte de células-troncos embrionais? Células-tronco embrionárias, como o próprio nome já disse, são células que são originadas no processo de formação do embrião. São células que são retiradas, principalmente na fase do embrião chamada de blastocisto. Essas células são células que, por ser células embrionárias, têm capacidade de multiplicação total, por isso são chamadas de totipotentes, e com isso elas têm capacidade de gerar um outro indivíduo. As células sendo retiradas geram capacidade de gerar um indivíduo. E quais os possíveis usos médicos dessas células-troncos? Bom, a terapêutica de células-troncos pensa em que, como essas células têm capacidade de gerar novas células, células essas que podem ser de qualquer tipo de tecido, então essas células poderiam ser utilizadas em doenças degenerativas, doenças em que há uma destruição das células, e você reconstruindo essas células, você poderia fazer com que houvesse uma cura do paciente. Portanto, doenças como doença de Alzheimer, doenças como mal de Parkinson, doenças que estão relacionadas à degeneração de células do organismo. E essas células-troncos embrionárias são melhores do que as células-tronco adultas? Bom, do ponto de vista de multiplicação dessas células, capacidade de gerar novas células, posso dizer que sim, porque elas têm capacidade de poder se transformar em qualquer tipo de célula tecido. Também, nas células, além disso, também elas são mais fáceis de ser capturadas, de ser encontradas. Porém, as células tronco embrionárias teriam um problema, que é a parte de rejeição no organismo. E quando você pega as células adultas do próprio indivíduo, ele perde esse risco de rejeição, porque as células são do próprio organismo. Porém, para que você retire essas células do indivíduo é mais difícil, e normalmente essas células não têm capacidade de gerar todos os tipos de tecido do organismo. Portanto, aí a depender de qual for o uso, que você teria que fazer uma escolha entre célula embrionária ou adulta. E o que torna a célula-tronco capaz de formar um tecido ou outro? Essas células têm um programa genético que determina a sua capacidade de se multiplicar e se diferenciar em outro tipo de célula. Portanto, a depender do tipo de célula-tronco, se é uma célula totipotente, pluripotente, como eu havia falado, oligopotente, ela pode gerar mais ou menos tipos de tecidos. Isso está também diretamente relacionado com os estímulos que há sobre essas células, então fatores de crescimento, hormônios, mediadores químicos que vão direcionar ao tipo de tecido que essas células vão se transformar. E já existem casos de sucesso no uso de células-troncos? Bom, a pesquisa de células-tronco cada vez mais está avançando, porém o sucesso terapêutico ainda não é tão claro como que se imagina que poderá ser daqui a uns dias, daqui a uns anos de estudo. Então, é uma pesquisa que por um tempo ficou meio que parada, por várias discussões que vêm ocorrendo, mas está no caminho certo. Eu acredito que daqui a um tempo o sucesso vai ser bem maior do que tem hoje. E existe algum risco no uso dessas células-tronco? O maior risco que tem se falado, fora o risco da rejeição e por isso não dá certo o tratamento, é que como essas células são células que têm uma alta capacidade de multiplicação e de diferenciação, desse processo poderia estar gerando um processo de neoplasia, um processo de câncer. Então seria um dos principais riscos com o tratamento de células-tronco, que hoje em dia é visualizado na ciência. Bem, a polêmica sempre existe, né? Com certeza. E
alguns grupos religiosos anti-aborto, né, eles acham que a destruição de um embrião é o mesmo que matar, né, destruir uma vida, né? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Bom, eu até entendo, tá, quem o pessoal das religiosas e contra, né, de imaginar que você estaria destruindo o embrião, portanto destruindo a vida. Porém, a pesquisa com células troncas são feitas com embriões que foram fertilizados in vitro. Tá? Ele não retira as células troncas de um embrião que está sendo gerado no corpo feminino. São embriões que foram gerados in vitro e que estão no laboratório a sendo armazenados e que, se não for utilizado, de qualquer forma, esses embriões seriam destruídos. Portanto, eu acredito que você utilizar esses embriões, as células desses embriões, na tentativa de salvar vidas, realmente, eu acho que é muito mais válido do que se perder depois só pela polêmica de você estar ou não destruindo. Até porque nessa fase que são retiradas essas células, eu não considero ainda que seja um ser vivo que você está matando a vida. E já foi realmente aprovado o uso das células troncas? Bom, as células troncas, a pesquisa das células troncas, ela ficou um tempo parada, como eu disse, por causa, né, de intervenções jurídicas que foram feitas, principalmente por grupos religiosos, né? Mas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, as últimas leis, o presidente Barack Obama, inclusive, né, já nesse seu mandato, já liberou a pesquisa com células troncas, então a pesquisa continua e em breve eu acredito que ainda tenha melhores resultados do que a gente está tendo, porque a pesquisa está sendo feita, está sendo desenvolvida. Eu vi até um caso, né, eu li na internet, de um homem que ele é paraplégico, ele caiu de uma bicicleta e ficou paraplégico. E ele disse que a filha dele tem 14 anos e gostaria muito que ele entrasse com ela na igreja, né? Quem sabe, né, daqui a um tempo, que a menina tem 14 anos, dependendo do tempo que ela esperar para casar, talvez consiga. Agora, pesquisas como essa são pesquisas que demoram, né, para ser desenvolvidas, levam um bom período, mas com o avanço da ciência, cada vez mais tecnologia ajudando, possa ser que esse sonho dele um dia se realize. Né? Quem sabe? Se não dele, pelo menos mais no futuro, quem sabe vai ser de outros. Então vamos torcer para isso. Com certeza. Obrigada, Anderson. Foi um prazer falar.